Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descentraliza Aí. Aqui falamos sobre cripto, Web3, economia e tudo que está moldando o futuro das finanças digitais. Eu sou Vitor Pereira, host desse podcast descentralizado, e hoje falaremos um pouco de tudo. Falaremos sobre Bitcoin, falaremos sobre economia, falaremos sobre produção de conteúdo, Web3, porque recebo aqui Rafael César. Opa! Obrigadão, irmão. Salve, meu mano. Tudo tranquilo? Tudo suave, Prazer, tudo certo. pessoal. Sou Rafael César. Crio conteúdo de cripto já há uns 4 anos, já vai fazer 5 anos. Enfim, surfei aí os jogos NFT, né? Vi o Bitcoin chegar a $69 mil. Depois acompanhei toda a caída aí para 22, comprei Bitcoin a $16 mil. Nossa. Não, peguei muito bem. E peguei um ciclo muito bom, porque foi um ciclo que eu fiz DCA, né? E esse ano eu comecei a realizar, então eu surfei em toda a baixa e na alta agora, graças a Deus, comecei a realizar um pouquinho. Mas é isso, mano. Espero contribuir aqui com o papo. Sei que eu posso contribuir muito aqui com não só visão de mercado, mas conteúdo, que eu acho que é meu forte, sabe? E que bom conversar com um conterrâneo, mano. Um carioca isso aí, aqui de São Paulo. 2 carioca aqui em São Paulo, mano. Olha Pois só é. que doideira, Tivemos mano. que sair... Olha, pra tu ver como o Rio tá. Tivemos que sair de lá pra conversar sobre cripto. É fogo, mano. É. Cara, antes da gente começar essa conversa, falar aqui do nosso patrocinador, a Clever Wallet. Em algum lugar da tela você deve estar vendo algum QR Code. Esse QR Code você vai conseguir baixar a carteira da Clever, onde você pode fazer sua autocustódia de mais de 40 blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum e as principais. Então, de forma gratuita, você pode baixar e começar hoje a ser dono do seu próprio dinheiro, beleza? Recados dados, vamos começar. Bora lá, E aí, lá. cara? Primeiro, é um prazer ter você imenso. aqui nessa mesa, cara. Tipo, eu acompanho teus conteúdos, eu vejo que você é um cara muito bom de conteúdo, muito bom de ideias também. Tipo, Legal, cara, legal. você faz uns vídeos muito bons, assim, que te prende, de fato. A gente vai falar um pouco sobre isso. Legal. Mas antes eu queria saber, cara, quem é o Rafael César? Como é que você entrou nesse mercado de cripto? Cara, os primeiros bitcoins que eu tive... Chuta aí o ano. Rapaz... Pô, cara, vou comparar comigo. O primeiro que eu tive foi em 2019, 2020. Mais ou menos ali. Cara, Pô. tive bitcoin em 2014. Nossa, cara. Só que qual é a parada? Naquela época, 2014, você conseguia ganhar bitcoin de graça num site chamado Faucet. Você fazia um captcha e ganhava tipo 0.00000. Ah, pô, já vi o Bruno Perini falando esse negócio. O Bruno Perini fez muito bitcoin assim, só que ele... Bom, já era mais velho, né? Em 2014 eu tinha 13 anos, então eu só queria saber de comer terra e jogar Minecraft. O Bruno Perini, ele acumulou Bitcoin assim, e eu, ao invés de estudar o que era, na época, cara, não Pô, tinha 13 nada anos sobre também, economia. pô, Naquela época eu só farmei alguns ali, mandei pra minha Coinbase, tanto que eu tenho até o e-mail até hoje na minha Coinbase 2014, recebendo lá o que hoje é equivalente a, sei lá, R$80, muito pouco, mas naquela época era tipo menos de um centavo, sabe? Aham. E aí na época era eu e meu primo mais velho, meu primo 2 anos mais velho que eu, ele ficou muito mais tempo que eu fazendo isso, e sabe o que ele fez? Comprou um jogo na Steam. Em tipo 2016, eu acho, 2015. Caraca, mano. Pois Pô, é, então, mano. tipo... A primeira vez que eu ouvi dizer de Bitcoin foi em 2016. Na faculdade lá, eu lembro que tinha um... Eu fiz ciência da computação, aí tinha um moleque lá, falava de Bitcoin, um amigo meu fez o TCC dele de blockchain. E eu ficava assim, caraca, Que isso? mano. Em que ano? 2016, cara. Visionário, temos aí o Eu fiquei assim, visionário. caraca, mano, como assim, velho? Pô, eu ficava meio viajando, assim, e a gente, na época, eu nem trabalhava com essa parada, mano. Eu ficava assim, caramba. Mas achava isso, beleza. Aí até que em 2019, 2020, aí veio essa... Mas entrou bem ainda, começou cedo. Começou cedo. Isso. Apesar de eu ter mexido com Bitcoin a primeira vez em 2014, bom, como eu falei, não deu em nada. Eu, tinha 13 anos, e aí eu sempre falava pro meu pai, vamos comprar Bitcoin. E meu pai, tá doido, esse dinheiro aí da internet não vale nada. Aí isso foi em 2014, Bitcoin valia, na época, mano, nem lembro quantos, uns menos de R$1.000. Eu conheci através de um youtuber chamado Content TV. Fazia vídeo de notícia. Caraca. Aí, mano, é uma parada muito underground da época, sabe? Uhum. E aí eu, vamos comprar Bitcoin. Não, essa moeda aí não serve pra nada. Moeda digital, pô. Vai investir em banco que tem agência de verdade física. Né? E aí, nada. 2015, nada.
16, eu de novo, pai, vamos comprar Bitcoin. Não. E eu participava de muito grupo de Facebook de cripto, né? Mas não tinha dinheiro para investir. Uhum. Não vim de uma família que tinha dinheiro, né? Tanto que, meu primeiro computador eu tive que arranjar um trampo de uma design gráfica lá de Brasília. Eu tinha 15 anos. E eu no Rio, né? Caraca. Então, sempre correndo atrás. Aí, em 2016, a última vez, pai, vamos comprar Bitcoin? Ele, não. 2017 teve mais um boom, né? Mais uma explosão. E aí explodiu o Bitcoin, aí nasceu o XRP, nasceu o Ethereum. Sim. IOTA também, uma criptomoeda que era famosa na época. Eu acho que morreu hoje em dia, sei lá. Nunca mais ouvi falar. E aí eu sei que nesse ano, 2017, o Bitcoin explodiu muito. Não lembro quanto o número ao certo, mas aí, quando atingiu o topo do ciclo, do ano, meu pai, vamos comprar. Aí meu pai me deu R$200. Aí eu falei, caraca, vamos comprar Bitcoin, velho. Aí eu, no meu auge da minha inteligência, falei, não, o Bitcoin já valorizou demais. Eu vou procurar algo que ainda pode valorizar mais que o Bitcoin, né? Porque o Bitcoin valia na época, vou chutar um valor aqui, $5.000. Falei, não, vou investir uma criptomoeda que vale centavos, que aí, vou ganhar muito mais dinheiro. Aí eu comprei Litecoin. Uhum. Aí, cara, o Litecoin até valorizou um pouco depois, mas se eu for pegar o preço de hoje, eu fiquei no 0 a 0. Eu me desfiz do dinheiro que eu comprei lá em Litecoin anos depois. Comprei IOTA, comprei XRP também na época. Mas se eu tivesse comprado só Bitcoin... Não, caraca, cara. Teria começado... Enfim. Bom, em teoria, é fácil falar que eu guardaria, né? Mas na prática, eu venderia no primeiro 2x. Eu até fico pensando assim, cara, muita gente que tinha Bitcoin guardado desde muito tempo atrás, cara, dificilmente rodou até os tempos de hoje, cara. Foi muito difícil. E não é à toa que tu pega assim, as melhores carteiras são de pessoas mortas. Porque o cara não mexeu, pô. O cara morreu, deixou lá, tá perdido, mas só que valoriza pra caraca, porque o cara só segurou. Acho que a melhor coisa ruim que poderia acontecer com alguém é ele esquecer, perder assim, uma carteira e encontrar depois. Porque se eu tivesse carteira em mão, eu ia vender, cara. Verdade, isso é verdade. Mas, enfim, minha trajetória com cripto é essa, mas eu mergulhei no mercado cripto de fato em 2021 para 2022, foi quando eu comecei a criar conteúdo. Eu, antes de criar conteúdo de cripto, eu era streamer. Legal. Sempre fui do audiovisual, então daí que vem minhas sacadas de conteúdo. Tá explicado. Pois é. E aí, 2021 para 2022, a Twitch, eu fazia stream live na Twitch, né? Ela passou a regionalizar os preços. Porque, enfim, a Twitch até hoje é uma empresa que não dá lucro. Só existe basicamente porque a Amazon tá lá por trás e tem dinheiro pra caramba, né? Mas ela em si é uma empresa que não dá lucro. E aí a cada pessoa que se inscrevia no meu canal da Twitch, na época eu ganhava $2.2. Só que a Twitch recebia tipo R$10. Eu recebia mais do que a Twitch. A Twitch tava pagando pra alguém se inscrever no meu canal. Isso não era sustentável, né? Aí em 2021 para 2022 eles regionalizaram os preços. A galera passou a pagar em algum esquema lá, passaram a pagar mais barato. E os streamers passaram a receber tipo 1/3, 1/4 do que recebia. E foi bem em 2021, foi no ano que jogo NFT explodiu. Bomb Crypto, Axie Infinity, tudo isso explodiu. E aí, cara, eu vi o Bomb Crypto. Você tava nessa época já, né? Já. Eu vi o dia que nasceu o Bomb Crypto. Eu tava fazendo live. Mas, tipo assim, tu fazia live já de jogos de cripto ou não? Tipo, não. Jogo... Fazia live jogando LoL, COD, GTA. E aí o que aconteceu, cara, eu vi todos esses jogos nascerem porque os streamers da Twitch na época, todos começaram a fazer live de jogo NFT. Eu vi todos nascerem, mas não entrei. Não entrei em nenhum. Eu vi o Bomb Crypto nascer. No dia que ele nasceu, era uma sexta, numa quinta-feira, não lembro. Caraca. Eu tava com um amigo meu no Discord e falei, mano, a live era só à noite, né? Tipo, começava às 6 da noite, terminava de madrugada, 3, 4 da manhã. Falei, mano, quando acabar a live de hoje, vamos entrar nesse Bomb Crypto aí. Não entramos nada. Eu sei que o negócio depois explodiu. Caraca. Bomb Crypto foi um dos que mais fez sucesso aí enquanto durou, né? E aí depois eu... Pô, isso foi um hype danado, né? Tipo, o pessoal criou empresa baseado nisso, tipo... Sim. Mó doideira mesmo. Pois é, eu participei de uma das empresas baseadas nisso. Caraca. Que foi a Base na época. Era uma empresa... Bom, eles pegaram mais ou menos o modelo que existia ali de influenciadores de Web 2, porque os criadores da Base eram todos eram pessoas que trabalhavam no mercado Web 2 de esportes, times de esportes e tal. E eu, antes de trabalhar com empresa cripto, eu fui da Cade, da INTZ, que são times de esportes, né? Então... Eles levaram isso para Web3. Para Web3.
Só que o Entendi. que eles não esperavam é que os jogos da NFT eram, na verdade, grandes pirâmides. Então, durou pouco. Durou pouco. E aí, cara, eu comecei a criar conteúdo sobre o jogo NFT. Na época, apesar de já gostar de Bitcoin há muito tempo, né? Eu não tinha muito entendimento sobre mercado, economia. E aí, fiquei uns 3 meses criando conteúdo sobre o jogo NFT. Até chegar um momento que eu falei, não aguento mais criar conteúdo sobre pirâmides, que eu sei que vai acabar. Sabe? Eu demorei um pouco a anotar que eram todas pirâmides, mas logo que eu anotei, eu falei, cara, não dá. Aí eu comecei a estudar o Bitcoin. E tem um fato importante, eu perdi 14 mil reais com o jogo NFT. Nossa. E era todo o dinheiro que eu tinha guardado com o Live na época. Era tudo que eu tinha. E eu falei, não, cara, vou começar a estudar cripto de verdade. E é engraçado porque as pessoas que eu conheço que mais cresceram no mercado foram as que começaram se fudendo também, sabe? Cara, o nosso antigo CEO, Uhum. o nome dele era Dio, ele faleceu esse ano e tal, mas ele começou em cripto se ferrando também, mano. Tipo, ele chegou, eu lembro que ele vendeu uma Santa Fé que ele tinha lá, e, Nossa. mano, perdeu a grana quase toda, e ele falou, cara, o que eu tô falando de errado? Aí ele foi lá e começou a estudar, tá ligado? Até que depois ele teve o boom e tal, e aí ele conseguiu ter uma independência financeira maneira. Eu acho que quando você começa se fudendo, você cria casca ali, sabe? E foi por causa disso que eu comecei a fazer DCA, ao invés de tentar fazer qualquer previsão de mercado, né? Uhum. Mas enfim, eu comecei a criar conteúdo de Bitcoin ali na época, principalmente pro TikTok. Na época o TikTok tava, não sei se estava começando, mas estava começando a bombar, né? Uhum. E, mano, deu super certo. Depois de um tempo, depois de 1 ano e meio, eu fui convidado para ser head de content de uma startup de cripto, a falecida Snack Club, que, cara, era também... Nasceu da Loud, conhece a Loud? Conheço, Então, conheço. também nasceu da Loud. Pô, maneiro, cara. Todas Sabia. as empresas de web... A Base que eu participava, que eu comecei, foi a primeira empresa, era da Fluxo, que foi também outro tipo de Sim, esportes. sim. Aí depois eu fui pra Snack, que era da Loud. Então, era as Web 2 tentando entrar ali na Web 3, sabe? Cara. Só que, infelizmente, surfaram um ciclo... surfaram uma narrativa ruim, né? Que era de jogo NFT. Uhum. Enfim, não durou. Pode e aí, crer. lá na Snack, cara, na Snack, com conteúdo lá, eu fiz história, mano. Tipo, modéstia à parte, mas lá... eu entrei lá, tinha 17 mil seguidores. Mano, eu sei que chegamos lá a 200k seguidor no Instagram. Caraca. No TikTok não tinha. Também crescemos pra, tipo, 70 mil, 100 mil, não lembro. E saí de lá em janeiro desse ano e voltei a criar conteúdo pra mim. Tive alguns empecilhos nesse caminho que a gente pode falar um pouco aqui também, que foi a restrição do Instagram. Inclusive, tá rolando o processo. Caramba. O Gabriel, que estava aqui, também passou por isso. Sim, eu vi isso também. Então, hoje isso melhorou, graças a Deus, mas, cara, muito criador de cripto esse ano se ferrou por causa disso. Uhum. Enfim, estamos misturando vários assuntos aqui. Não, vamos embora. Tá bom. Cara, o que aconteceu esse ano foi o seguinte. Só terminar a história, a gente já entra nesse assunto. Eu saí lá da Snack, voltei a criar conteúdo pra mim e falei, cara, na Snack, se pegar o primeiro trimestre, o Q1 do ano passado, eu fiz tipo 20 milhões de views falando de cripto. Caraca, cara. Falei, meu Então, irmão, tipo, tu sabe fazer bem isso daí. Cara, Tipo, vou falar um negócio aqui. Criar conteúdo de cripto é a coisa mais fácil do mundo, porque criador de conteúdo de cripto não é criador de conteúdo. Ele é o cara do mercado chato que ninguém quer ouvir e que não sabe se comunicar. E não sabe criar conteúdo, principalmente. Ele não sabe sobre... como fala? Retenção. Ele não sabe nada sobre isso. Gatilho, essas Ele paradas não assim. sabe. Ele só abre aqui, bota a câmera. Então, rapaziada, a gente vai falar do corte de juros que vai... Tem criador de... Tem cara que tem gestora de fundos de investimento, cripto. E o vídeo do Instagram dele é tipo... fala, pessoal, meu nome é fulano e hoje eu vou mostrar pra vocês. Foda-se, não tô nem pro fulano, pô. Você tem que começar, mano, com a bomba com o pé na Cara, porta. pior que é mesmo, cara. Pior que é mesmo. Os primeiros vídeos que eu fazia, eu botava isso também. Eu botava, pô, seu Vitor, não sei o que. Cara, ninguém tá Vitor. cagando pra isso, tá ligado? O pessoal quer saber o que tu tem ali, pô. Exatamente. O que tu tem pra mostrar aí. Sim, e, tipo, infelizmente, isso é bom, mas é ruim. É bom porque você entende o padrão pra surfar, criar conteúdo. Porém, o ruim é isso, as pessoas ficam com um interesse, como eu poderia dizer, fluido, né? Um interesse ali, tipo, na hora. A dopamina na hora, sabe? Elas não querem saber o que o Vitor tem pra oferecer. É o conteúdo dele. Aí elas podem até te seguir. Mas se você não criar um conteúdo com uma estrutura pra aprender aquela pessoa no teu perfil, mano, ela só vai embora. Pode crer. Então, Pra gerar nela aquele sentimento de
Pô, de satisfação, satisfação e tal. e pertencimento pra ela Uhum. continuar assistindo teu vídeo, né? Porque senão, mano, ela só vai embora. A concorrência hoje em dia, mais do que nunca em conteúdo, é gigantesca. Pode crer. Cara, e falando um pouco assim, do Bitcoin em si, quando que tu teve esse... Pô, você com 13 anos, você tá falando que você tava querendo comprar Bitcoin e tal com teu pai. Mas, tipo, naquela época tu já tinha a ideia do que era o Bitcoin? Tipo, Não. pô, mano, em relação à liberdade, em relação a sem intermediário, transparência, toda essa questão? Ou, tipo, tu não sabia nada, tu achava que era só moedinha mesmo? Cara, tudo que eu sabia é que era uma moeda digital. E eu, como era, tipo, rato, nerd de computador, rato de internet, não, tudo que é digital eu quero. Uhum. Então, pô, na época foi a primeira vez que eu vi, pô, um dinheiro digital. Então, na época foi isso que me chamou a atenção. Eu só fui entender o que era o Bitcoin mesmo quando eu perdi o dinheiro lá com o jogo NFT. E eu falei, não, agora eu vou estudar essa parada. E aí eu vi que, caramba, mano, esse mundo aqui existe. Tinha um buraco muito mais profundo, né? Mano, Tipo... é como se fosse um iceberg, sabe? Sabe aquelas fotos que o nego coloca o iceberg de cripto? Lá no topo tá jogo NFT, tá NFT por si só, rendimento lá, e no fundo você começa a estudar, você percebe que a parada do Bitcoin é filosófica, sabe? Sim, cara, exato. Economia, filosofia. Aí eu comecei a ler. Eu já acompanhava muito, gostava de estudar sobre a escola austríaca de economia, né? Boa. Mas aí eu comecei a ler Hayek, Mises, Rothbard, não sei se é assim a pronúncia dele. Eu tô lendo um livro dele agora. Qual? Que é do... Que o governo fez com o nosso dinheiro? Esse livro é maravilhoso. Tô com ele aí. Esse Tô livro lendo ele agora. E é bom porque é um livro curto. Ele é fininho. Sim. Quem me indicou ele foi o Vitor Alfa, o barbudão lá. Vitor Alfa é o que trabalha com Casta. Com Casta e com Fiverso lá. Fiverso, Isso. pode crer. Cara, muito bom, cara. Mano, todo mundo que eu conheço fala desse cara. Cara, é sensacional. Vou entrevistar ele de novo no dia 19. Lá no legal. Muito bom. Ele é carioca? Carioca. Legal. Ele me indicou esse livro, cara, e isso que você falou faz muito sentido, tipo, do iceberg. Cara, quando tu vê a moedinha digital, cara, é só a pontinha do iceberg, cara. Porque depois que tu começa a estudar e aí começa a aprofundar, você vai começando a ver várias outras questões. Como você disse, desde filosofia até a história do dinheiro, economia, várias paradas e aí vai te tornando alguém melhor para entrar nesse mercado, tá ligado? E eu acho que uma pessoa que popularizou muito esse ano, por mais que seja polêmico, Renato 38. Eu fui no evento dele. Pode crer. Gostou? Cara, é um evento bom. Mas assim, confesso que as outras palestras que foram ali naquele evento, eu achei melhores do que a própria dele, assim. Mas só que, pô, é um evento bem bacana, tá ligado? Pra fazer networking lá, os bitcoins e tal. E é outra galera, né? Porque você vai no evento de cripto normal, é a galera mais de mercado. Você vai no evento dele, é a galera mais maximalista de Bitcoin. Exato. É uma galera de outra proposta mesmo. E falando em outra proposta, cara, uma parada que eu observei é que aqui no Brasil a gente surfa muito nessa narrativa de Bitcoin, liberdade, soberania, que é algo que eu bato muito na tecla também. E, cara, de fato, isso o Bitcoin tem todas essas propriedades, mas eu noto que isso é uma parada que vou colocar país subdesenvolvido. Mas eu acho que é uma coisa que país subdesenvolvido se importa, sabe? Porque, de fato, a gente tem medo da repressão, do confisco. Exato. Cara, tu vai pra Europa, o nego não liga pra isso. O Vitor Alfa e a Rafa Romano falaram a mesma coisa, cara. Falou assim, cara... o Vitor mesmo falou, cara, pô, tipo, tu vai trocar ideia com o cara da Suíça, mano. Pô, o cara não tá nem aí, tá ligado? Ele quer fazer o dinheiro dele render, mano. Exato. Ele não liga pra essa soberania que a gente tanto fala, sabe? Então isso é algo exclusivo. Pra você ver, aí que entra, eu acho que o poder, o valor intrínseco do Bitcoin, né? Tanto se questiona se o Bitcoin tem valor intrínseco, né? Não, o Bitcoin não tem valor intrínseco, não tem utilidade. Mas é nesses momentos de aperto e nesses países que sofrem esse medo da repressão, do conflito e tudo mais, que a gente vê o valor dele. Que é basicamente a soberania sobre o seu dinheiro. Então, para essa galera que tanto critica por esse motivo, acho que já tá aí a resposta. Tu pega alguns países tipo Nigéria, esses países, Venezuela também. Cara, existe uma moeda chamada... Na verdade, existem alguns países na África que até hoje vivem sobre um colonialismo econômico, basicamente. Eu não lembro ao certo quais países, mas esses países ainda têm a moeda
que a sigla é CFA. Eu acho que o nome é franco-africano, algo assim. Basicamente, são países que, desde a época do colonialismo francês, é o Banco Central francês que controla a moeda deles. Caramba. E o que é muito forte nesses países? Bitcoin. Então, são países que têm movimentos bitcoiners muito forte também, muitos projetos sociais envolvendo Bitcoin, porque, de fato, Bitcoin é o que ajuda essa galera a, primeiro, manter o valor do seu próprio dinheiro, mesmo que o Bitcoin, por exemplo, esse ano, está no 0 a 0, ou então mesmo no ano de bear market, que o Bitcoin cai no último ciclo, de 69 para 16. Cara, Bitcoin está dando liberdade para essa pessoa. Bitcoin está dando soberania. Então, assim, quando você vai nesses lugares, que eu nunca fui, mas tenho vontade de ir, só estudo sobre, você percebe o real poder do Bitcoin. Ou então, por exemplo, você falou da Venezuela. Cara, imagina o poder do Bitcoin para um venezuelano, ou então para o argentino que viveu a hiperinflação nos anos atrás. Exato. Assim, espero aqui no Brasil não poder precisar, usar Bitcoin dessa maneira. Mas, sendo bem realista, não fico muito otimista, sabe? Cara, eu até tava falando com o Gabriel aqui, que, se fosse um tempo atrás, e as pessoas me perguntassem, pô, como é que tu diversifica seu patrimônio e tal? Pô, beleza, um pouco de Brasil, um pouco de Estados Unidos, Cara, hoje eu já olho com outros olhos. Eu falo assim, cara, se você não tem cripto ou não tá exposto a dólar, cara, pô, e você tá aqui no Brasil, pô, velho, corre atrás disso, tá ligado? Porque isso daí, eu acho que é um tiro no pé, tu tá só exposto ao Brasil, mano. O risco do Brasil é muito grande, velho. E pouco se fala disso, cara. É uma parada... Você já ouviu falar da teoria das bandeiras? Cara, eu já ouvi esse nome, mas eu nunca soube dizer o que é isso, cara. Tá. Me explica aí o que é a teoria das bandeiras. A teoria das bandeiras é basicamente você diversificar seu patrimônio em diferentes países. Então, basicamente, trabalhe em um país, invista em outro e tenha parte do seu patrimônio guardado em outro. Então, basicamente, você está descentralizando o seu país. Antigamente, a galera usava muito isso para mandar dinheiro, usava muito dessa teoria para justificar mandar dinheiro para offshore, fora do país, né? Paraíso fiscal e tudo mais. Sim. Mas algo que eu acompanho um pouco dessa galera se atualizando o Bitcoin já faz esse papel. Não só o Bitcoin, como cripto no geral. Até o USDT. E de forma mais barata, né? De forma muito mais barata. Óbvio, existem camadas ali, assim como no iceberg de cripto, tem o iceberg de offshore. Tem coisa, por exemplo, tem muita gente que chega em mim que quer, sei lá, usar cripto, vender cripto sem pagar imposto nenhum. Aí fala, cara, fazer isso legalmente no Brasil é muito difícil. O que você pode fazer aí entra offshore. Aí a galera abre empresa fora do país, não sei o quê. O próprio Paraguai. Não sei se você já convidou alguém aqui para falar de Paraguai. Pô, eu tô querendo chamar o Alan Schramm. Legal. Eu conheci ele e tal. Vamos ver se ele vem. É um dos escritores do Bitcoin Red Pill. Isso aí. Legal. E, cara, o Paraguai tá muito forte. Eles têm várias Ele tá morando lá, né? Não, muita gente de Bitcoin tá morando lá. Eu acho que conhece a Duda Lobato? Madu Lobato? Não. Ela também é Bitcoiner pra caramba, cria conteúdo sobre e... Ela tá lá? Eu acho que ela tá morando lá ou mora em Foz, algo assim. Foz do Iguaçu e coladinho, que aí né? é pertinho. Então, cara, Paraguai tá muito forte. Aí eu acho que se essa galera souber usar offshore somado ao Bitcoin, aí, meu irmão, eu acho que é a teoria da bandeira suprema. Eu acho que vai estar blindado, sabe? Porque, pensa só, você trabalha no Brasil, aí aqui você corre o risco de, sei lá, você tem 30 anos, né? Sim. Você nasceu em 95. Então você, assim como eu, não viu o confisco do Collor. Não. A nossa geração é uma geração que, infelizmente, não foi educada sobre dinheiro. E a passada também não foi educada sobre dinheiro. Só que eles viveram na prática a merda que a gente não viveu. A geração passada, dos nossos pais, eles viveram o confisco dos anos 90. Eles viveram congelamento de preço. Eles viveram você ir no mercado um dia e no outro dia, no dia seguinte, o preço já está outro. A gente não sabe o que é isso. Sim. Sabe aquela frase, né? Tempos fáceis criam homens... Exato. Tempos fáceis criam homens fracos e tempos fortes criam homens...
Homens fortes criam tempos fáceis. Aí tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. É, exatamente isso. Então, cara, os nossos pais viram, a nossa geração não. Por isso que, por exemplo, a gente vive numa bolha, eu, você, todo mundo que trabalha com cripto, a gente vive numa bolha de pessoas que sabem o que é o Bitcoin, entendem o conceito de inflação, entendem um conceito de... Um país depende de meta de inflação, depende de meta de valorização de dinheiro para crescer. A gente entende isso. Mas, cara, é só abrir a porta aqui ali na calçada, perguntar para uma pessoa o que é inflação, ela não sabe, cara. Então, a gente vive numa bolha que sabe o que é. Eu acho que, às vezes, a gente fica enviesado por estar nesse meio de que todo mundo sabe o que é isso, mas não sabe. Então, a gente está muito à frente e quem está começando hoje também tem muito para começar. Cara, sabe? E assim, isso que você falou, acho que faz muito sentido, velho. Porque na minha roda, tem muita gente que foi descobrir que eu trabalho com cripto esse ano, o ano passado. Porque eu comecei a botar as caras, lá na Clever e tal. Pode crer. Antes eu era muito low profile. E assim, tipo... Cara, quase sempre são as mesmas perguntas que vêm pra mim, assim. A gente tá na mesa lá, no jantar, não sei o quê. Pô, mas cara, como é que compra Bitcoin, cara? O que é o Bitcoin, cara? Não sei o quê. E aí, tipo... Quantos por cento ao mês? E aí minha esposa já escuta isso mó tempão e tal, e tu fica, caraca, mano, o quão a gente, querendo ou não, é um privilégio a gente estar fazendo parte disso, tá ligado? Porque é um mercado que eu vejo, teve um gráfico assim, cara, que o mercado é como se fosse, o mercado que a gente tá hoje é como se fosse aquele Nokia antigão, tá ligado? Pô, e tem pra chegar até o iPhone, tá ligado? É a curva de adoção da internet, você já viu? Exato. Essa imagem? Sim, já vi. Aquela curva meio que uma curva de Gauss, assim. É, tipo isso, tá? O Early Adopters. Isso, aí tem o abismo ali. Sim. Eu acho que eu diria que a gente tá aí, cara, antes do pico, sabe? Eu acho que a gente ainda tá crescendo muito. Acho que a galera que tá começando hoje tá começando bem, porque, como eu falei, você vai na rua, as pessoas não sabem o que é isso. E que eu tava falando antes tudo isso que a gente falou aqui, cara, offshore, teoria das bandeiras, a galera lá de fora, o brasileiro médio não sabe, não entende nada disso. E, bom, lá no Rio eu cresci num bairro, tipo, pobre, né? Então, eu observei muito isso pelas minhas amizades de lá. Cara, a galera não tem a mínima noção. Tô ligado. Então, aqui em São Paulo que eu tô vivendo outro mundo, né? Tô, colando direto em evento cripto e tal, é uma galera com nível de conhecimento muito mais acima. Então, tem muito para crescer. Sim. Então, essa questão da curva de adoção que você falou, o Casta veio aqui, ele falou também, ele também acredita que tá... Porque eu perguntei pra ele, cara, você acha que a gente ainda tá no abismo ou a gente já passou dessa fase? Ele, cara, eu acho que a gente passou dessa fase a partir do momento que o Larry Fink falou que vai comprar Bitcoin e tal. A partir desse momento ele enxerga esse mesmo ponto que você falou. Tipo, a gente ainda não tá no pico, mas tá, tipo, chegando ali, tá ligado? Tá no caminho. E o Larry Fink é um exemplo muito bom, porque ele era um crítico absurdo de Bitcoin. Exato. E hoje o cara é um dos maiores detentores de Bitcoin. Só explica pra galera aí quem é Larry Fink, que ele... Cara, Larry Fink é um careca cheio de dinheiro, que ele é basicamente o cara que manda na BlackRock. BlackRock acho que é a maior gestora de ETF do mundo, então assim, é muito dinheiro envolvido ali. Cara, trilhões, cara. São muita grana. trilhões de dólares. E aí nesse último ciclo, algo que fez muito o Bitcoin valorizar, né, foram os ETFs de Bitcoin. Ele foi, bom... Larry Fink com a BlackRock foi a empresa que mais surfou nisso. E o que é engraçado, porque a gente estava falando que antes ele era um crítico. Tem vídeos, procura na internet. Sim. Tem vídeo dele, tipo, debochando de Bitcoin. Pra que eu vou usar isso? Exato. E aí o mais legal disso tudo é que depois ele deu uma entrevista falando, eu estava errado. Não entendia Bitcoin, tem que assumir tem que ter essa humildade. Mano, foda demais. Mas por isso que ele é tão sinistro, né, cara? Que um cara do tamanho dele. Pô, ele chegar e falar, não, cara, eu errei mesmo. Tipo, minha posição tava errada. Cara, e hoje ele tá fazendo muito mais dinheiro do que ele poderia ter feito, tá ligado? Bitcoin, se eu não me engano, saiu uma notícia recentemente que é uma das maiores... É um dos fundos mais lucrativos deles, pra empresa, BlackRock. E por que ele é o top 1? Porque a top 2, que é a Vanguard, só foi oferecer agora, né? ETF de Bitcoin para os seus clientes esse mês. Foi esse mês agora, tipo... 2 anos depois. Tem 2 semanas, acho, mais ou menos. Bem recente, cara. E a Vanguard também tem trilhões de dólares. Exato. Então, cara, quando eu vi essa notícia da Vanguard, eu aqui já falando de mercado, aqui, assim, fazendo
tentativa de previsão meio maluca, né? Que eu não gosto de fazer, mas vamos brincar um pouco. O pessoal gosta. E falando de sentimento, principalmente, porque eu acho que sentimento move muito o mercado, né? Sim. Tipo, psicologia básica. Por mais que eu acho que macro hoje manda no preço do Bitcoin, mas vamos lá. Eu sinto que o sentimento de hoje está muito parecido com o sentimento do pré-ETF de Bitcoin. Antes do lançamento de ETF. Por quê? Esse ciclo, pela primeira vez, ou pela segunda, se eu não me engano, a gente viu o Bitcoin ter uma bull run, um ciclo de valorização, num período de QT, de contração monetária. E, bom, isso é meio contraditório, né? Porque o dinheiro está caro, o juro está alto, e a gente tem o Bitcoin e outros ativos explodindo. Não foi exclusivo do Bitcoin, a S&P 500 também valorizou. Nos outros ciclos era sempre no QE que acontecia. Sim, majoritariamente em QE. Principalmente porque assim que o Bitcoin foi criado, 2008, entrou um período de QE, né? Para recuperar ali o mercado. Aquela crise. E aí, esse ano a gente teve uma valorização de $16 mil para 125 no período de QT. E aí, só para abrindo aspas, falando o que é QT e o que é QE, só pra galera... Beleza. É isso que eu falo. Por estar, às vezes, inserido no meio, eu esqueço que a galera... Mas vamos lá. A economia como ela funciona hoje é baseada em ciclos de impressão e contração de dinheiro, basicamente, para o leigo entender. O que é quantitative easing, que é basicamente afrouxamento monetário, é o período que os bancos começam a imprimir dinheiro, e o QT é quantitative tightening, tentando gastar meu inglês completamente, que é o período de contração monetária. Hoje, eu acho que os bancos centrais aprenderam um pouco as consequências disso, mas vamos falar daqui a pouco. Porque agora, uma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender é um vídeo que eu ia gravar hoje. Eu ia fazer a comparação de QE e QT com aquela... Imagina que você é um cara e começou a sair com uma garota que acabou de terminar o relacionamento. Cara, essa garota ali tá no período de QE dela, no afrouxamento monetário. Ela tem tudo pra dar, tem todo o amor dela pra dar, e aí você vai, mano, e você cai nessa. Porque você vai lá, confia pra caramba, agora tudo é lua, tudo vai dar bom, e você vai lá. Só que, cara, a conta vai chegar. Ela tá num período de inconsistência psicológica, vamos dizer ali, e uma hora ela vai ter que dar uma trava. Uma hora ela vai ter que fazer o QT, que é o aperto monetário, e a fonte de dinheiro vai acabar, meu amigo. A fonte de amor vai acabar. E aí a economia é basicamente isso. A gente tem períodos de impressão de dinheiro, tudo começa a valorizar, e depois o que os bancos centrais percebem? Bom, inflação nas alturas, o dinheiro perdeu valor e a gente precisa controlar isso, porque senão o controle será perdido, basicamente. E aí, pandemia, a gente teve isso, né? Maior QE de todos os tempos. Sim. A maior inflação dos últimos 40 anos dos Estados Unidos. Então, inflação absurda no dólar. Foram impressos trilhões de dólares. Foi a maior impressão, Uhum. sabe? E assim, tudo por quê? Começamos a pandemia, todo mundo tava sem dinheiro. Toma estímulo, toma dinheiro lá. Impressão de dinheiro a rodo. E depois, rapaziada, deu ruim. Tem muito dinheiro em circulação, a gente tem que segurar. Aí sobe juros, aí entra o QT. E é engraçado que o bear market ele começa bem quando... Eu não lembro se é quando começa o bear market ou se é o fundo. Mas eu lembro da notícia exata, que é... Estados Unidos atinge maior inflação dos últimos 40 anos. E aí a gente começa um espiral absurdo de queda ali. E o Bitcoin valorizou desde então. Porque... Eu acho que o que fortaleceu muito foram os ETFs, sabe? Uhum. E aí, por que eu acho que a gente tá... Eu tô com o mesmo sentimento do pré-ETF, lá de 2023, 2024. Cara, olha pra macro hoje em dia. A gente tem tudo que pode contribuir para mais um ano de alta, sabe? E eu falo isso reconhecendo que política é uma coisa louca. Pode falar. O Banco Central americano, ele... parou, já ia parar ou parou o QT já? O QT parou. Só que qual é a armadilha? Não parou de um QT para um QE. Só dando contexto. A gente viveu esse período todo de QT agora, e aí semana passada, ou retrasada, não lembro, basicamente o QT acabou. Uhum. Aí qual é a expectativa? Opa, acabou o QT, vamos para o QE, né? Vamos para a expansão monetária, é lua de novo, tudo começa a subir. Só que eles perceberam a merda que deu no último ciclo. Que o QE foi absurdo e depois a gente
a gente teve que ter um QT. QT é foda. A gente teve que ter um QT muito, muito forte. O que eles estão fazendo agora? Um negócio chamado... a sigla, se eu não me engano, era RMP. Cara, não vou lembrar o exato nome. Mas eles notaram, basicamente aprenderam com o erro. Então eles notaram, cara, não dá pra fazer um QE absurdo, vamos fazer um QE suavizado, basicamente. Então, isso muda um pouco as narrativas. E eu tenho certeza que nas próximas notícias essa sigla RMP vai aparecer bastante nas notícias aí. Então, eles aprenderam com os erros, estão fazendo isso agora, mas olhando para um contexto geral macro, eu fico otimista para o ano que vem, e isso me deixa um pouco preocupado, cara. Por quê? Por quê? Bom, Bitcoin em ciclo de 4 anos, essa história todo mundo já conhece, né? Bitcoin em ciclo de 4 anos. Eu posso trazer todos os dados aqui, cara. Posso trazer todos os dados mais inteligentes, mais estudados, botar aqui na mesa e sabe o que significa? Porra nenhuma. Porque o Trump chega lá, ou o Putin, ou o Xi Jinping chega lá com uma fala e acabar com qualquer análise que eu faça. A tua análise não sustenta um tweet do Não sustenta exatamente, não sustenta um tweet. Então, a gente tem um contexto macro muito favorável, porque um início de QE suavizado, a gente tem taxa de juros com expectativa de baixar para o ano que vem, a gente tem o presidente do Banco Central que vai entrar lá. O novo, né? O novo presidente do Banco Central é um cara que esse ano ele já criticou muito o presidente atual do Fed, falou que os juros têm que baixar e parece ser amiguinho ali do Trump. Então a gente tem tudo para que ano que vem a gente tenha um ano de subida no mercado. E aqui eu não estou falando só de Bitcoin, estou falando também de mercado no geral, sabe? Mercado tradicional. E fica um alerta aqui para esse novo presidente do Banco Central. Porque tá toda essa narrativa atrás dele de que não, é um cara que criticou os juros altos, é um cara que quer baixar juros, é um cara que está alinhado com o Trump. Quem é o cara que viveu essa mesma narrativa aqui no Brasil? Galípolo, o presidente atual do Banco Central. Antes dele entrar era o Campos Neto, muito criticado por manter juros altos, e tanto se falava no mercado tradicional de, não, depois que entrar o Galípolo, os juros vão baixar e ele vai meio que trabalhar junto com o Lula. O que aconteceu? O Galípolo mandou o Lula para o céu aí, não quer nem saber, e está seguindo exatamente o mesmo planejamento do presidente do Banco Central anterior. Porque não está sendo uma decisão política, está sendo uma decisão técnica ali, basicamente, né? E aí, será que o presidente do Banco Central americano lá, ele vai ceder e fazer o que o Trump quer, ou ele vai tomar decisões técnicas? Não sabemos, e não tem como saber. O cara que chegar falando que sabe, esse cara tá mentindo, esse cara é um charlatão, não dá para saber. Sim. Então, são variáveis que estão fora do nosso controle. E aí eu fico, beleza, eu fico otimista pro ano que vem, mas ao mesmo tempo, tá falando do ciclo de 4 anos. Já ouviu falar daquela parada de profecia autorrealizável? Já? Não. Cara, que é isso? É uma coisa assim, que se fala, pode até ser mentira, mas se fala tanto que se torna verdade. Por exemplo, halving. Tanto se falava de halving. Eu, inclusive, fiz um conteúdo... o meu primeiro vídeo de 2024 foi sobre halving. No Instagram pegou, 6 milhões de views. Foi o meu melhor vídeo sobre cripto. E foi explicando uma parada legal, sabe? Sobre halving. E aí, o que aconteceu? Muitos falavam sobre halving. Que, não, halving vai fazer o Bitcoin explodir, não sei o quê. Mas se a gente for olhar para ver número a número, o halving hoje tem um impacto no preço mínimo. O halving não tem impacto no preço. As Bitcoin valorizou igual. Não foi por causa do halving, tiveram outros motivos. Mas é aquela coincidência que você fica... Você se apega a ela, sabe, né? As pessoas se apegam a isso. Pô, eu já falei bastante com muitas pessoas, assim, o impacto que o halving tem. Sim. Mas, assim, é muito por esse apego. Sim, e, de fato, depois de trocar ideia com muita gente, pô, inclusive contigo agora, me traz essa noção de que, cara, o halving só foi uma coincidência. Sim. É uma coincidência de um aspecto macroeconômico que estava acontecendo ali. Cara, aí que a gente entra, a gente começa a viajar, né? Eu me amarro nessas viagens, o halving, coincidentemente, cai em períodos de transição aí de QT para QE. Meu irmão... Ciclo de 4 anos, cara. O que Satoshi tinha na cara? Porque esse cara era um gênio, mano. Cara, e é mó doideira, porque esse cara, o Satoshi aí, pode ser uma pessoa, ou 3, 4, sei lá. Cara, mas uma parada que a gente tem certeza é que o cara conhecia bem de economia, mano. Muito demais. Bem. E ele sabia
Pô, porque tem muitas coincidências, vamos dizer. Pô, essa questão do ciclo dos 4 anos, pô, que cai certinho nessa transição, tá ligado? Tipo, toda essa visão que ele teve de, tipo, remover o intermediário, colocar de fato, pô, hoje a gente vive numa economia keynesiana, né? Tipo, tem ali um banco central, alguém que vai dizer quando que a gente vai aumentar os juros, quando é que a gente vai diminuir e tal. E não é o mercado. Então, pô, ele enxergava isso de fato lá naquele... Em 2008 ele enxergou isso, cara. Entendeu? E conseguiu colocar isso em prática, mano. Tipo, isso é muito doido, Pra velho. você ver, o Larry Fink, que é quem é, que é o cara foda que é de mercado, ele foi entender isso. Exato. Só depois que deu certo, sabe? Cara, muito assim, louco isso. Será que foi sorte ou será que ele realmente era um gênio muito à frente do seu tempo? Não dá pra saber. Cara, não dá nem pra saber se ele tá vivo. Pois é. Se ele estiver vivo também é bom que nem apareça, Não, tá ligado? nem apareça. É bem melhor. É bem melhor. Tanto que eu acho que essa é uma das narrativas que deixa o Bitcoin forte. Uhum. Você pode ver que todas as outras criptos... Não o Bitcoin tem um dono, mas só que ninguém sabe quem é esse cara. Isso é As um outras poder todo mundo absurdo. sabe, pô. Isso é um poder absurdo para Bitcoin. A gente estava conversando antes do podcast verdade. começar sobre a rede Tron. O mercado de câmbio é muito forte na rede Tron e a gente começou a falar sobre o criador da rede Tron, que é o Justin Sun, que é chinês, e o mercado de câmbio muito forte na China, né? E quando você tem um criador, um ente centralizador ali, é muito fácil de se atacar. Olha o Vitalik aí. Exato, sabe? exato. Óbvio que eu não imagino hoje nenhuma narrativa que possa acabar com o Ethereum. Mas nada impede um dia acontecer. E aí, cara, o Vitalik é um alvo fácil aí para governo ou qualquer coisa, sabe? Bitcoin não tem isso. E isso é maravilhoso, cara. Não tem um cara lá para twittar, não tem um Donald Trump para twittar. Por mais que o preço seja influenciado, não influencia no que o Bitcoin é, de fato, sabe? Sim. E isso é maravilhoso, cara. Não tem como ameaçar essa pessoa, porque não tem. Não conhece essa pessoa que tem uma grande quantidade de Bitcoin armazenada, mas, cara, ninguém conhece esse cara, então... Quem é seu chute de quem é Satoshi? Caraca, boa. Pô, eu vi até o vídeo do Felipe da Paradigma. Paradigma, muito bom. Um vídeo maneiro. Cara, e ele colocou alguns pontos ali e eu tinha muito... Eu meio que tendia a ser o Nick Szabo ali. Nick Szabo é o cara que idealizou a BitGold? Eu acho que é. Acho que é o mesmo que eu ia dizer. Eu acho que é. Só que, pô, tem uma parte que ele fala do Ralph Finney, cara, que eu fiquei meio assim, caraca, mano. Ralph Finney também. Que meio que me pegou, tá ligado? Aí, tipo, mas só que, de qualquer maneira, cara, se não for uma pessoa só, eu acho que esses caras estavam envolvidos, tá ligado? Sim, com estavam certeza. ali dentro daquela cúpula ali e sabe quem é a pessoa de fato, tá ligado? Porque eu acho que é o Nick Szabo. Porque eu vou até confirmar se ele que foi o criador dessa BitGold. Boa. Deixa eu ver. Por quê? Essa BitGold foi uma criptomoeda... Porque surgiram outras criptos antes do Bitcoin, pô. Só que tinha um problema. Ele mesmo, Nick Szabo. Também é idealizador dos contratos inteligentes, né? Caraca, pode crer. O cara era um crânio, o cara era muito inteligente. Por que eu acho que Nick Szabo é o criador ou está diretamente ligado à criação do Bitcoin? 10 anos, acho que foi 10 anos atrás do Bitcoin ser criado, ele lançou a BitGold. Era uma criptomoeda que não chegou a ser lançada na prática, mas ela foi idealizada. E no ideal dela, era literalmente igual ao Bitcoin. Qual era o problema? Não foi colocado em prática e outro. Ele não conseguiu resolver o problema do gasto duplo. Isso. Que é basicamente verificar se a transação não está sendo replicada, se não está havendo fraude, né? E o Satoshi, além de ter todo esse entendimento de economia, ele também tinha esse entendimento tecnológico ali, esse entendimento dev, sabe? Sim. E conseguiu resolver esse problema, que através da mineração, da verificação e tudo mais. Então, mano, esse cara era um mini gênio aí. Enfim, sim. Satoshi Nakamoto, se estiver vendo esse vídeo, se estiver vendo o Descentraliza aí podcast, não apareça. Fique aí escondido, não apareça. É isso aí. Por favor. Cara, e falando assim, em relação a essa questão de liberdade e que a cripto, o ambiente cripto trouxe pra você, assim. Como é que você enxerga isso, cara? Tipo, você sente de fato, você vive o que você prega ali nos seus vídeos? É skin the game mesmo? Ou, não sei se você pode dizer também, tipo, você 100% cripto ou você tem parcela exterior, cara, você tem grana em real, tá ligado? Eu vou te falar um negócio, eu tenho 0% em real. Tá 100% em Bitcoin.
Pô, cara, meu sonho é tirar do real também, velho. Cara, foi uma parada que eu fiz... quando eu trabalhei como head de content lá na Snack, na startup de cripto, eu ganhava meu salário lá e tudo mais. E aí, 30% do meu salário eu guardava, eu tirava para investir. E aí, desses 30%, eu investia 50%. Ó, escuta só. 50% em renda fixa e 50% em Bitcoin. Isso quando o Bitcoin estava $16 mil. Caramba. Então, eu fazendo DCA todo mês aí. Então, eu comprei a 16, a 20, a 30, a 40, a 50. Depois de 1 ano e meio, 2 anos fazendo DCA, eu falei, caramba, mano, eu deixei de ganhar muito dinheiro se eu tivesse all-in em Bitcoin, sabe? E aí, foi o momento que eu falei, mano, quer saber? Vou fazer isso, vou ficar skin in the game. Eu sei que esse ano, assim como esse ano, por exemplo, o Bitcoin está no 0 a 0. Então, eu não tive muita rentabilidade, a não ser, sei lá, dólar em staking e tudo mais. Mas a maior parte do meu patrimônio está em Bitcoin. E aí, basicamente, eu estou 100% all-in em Bitcoin. E aí, o que eu faço? Quando eu quero pagar conta, converto ali, ou até tem aquela estratégia de empréstimo com Bitcoin também. E hoje, cara, a gente tem uma solução maravilhosa que está com prazo de validade, que são os cartões cripto. Isso. Então, eu tô pagando muita coisa com cartão cripto. Também. Pois é, mas é aquilo, tá com prazo de validade, né? Você soube da... O que vai acontecer? Cara, o Banco Central, umas 2 semanas atrás, ele lançou novas regras para o mercado de cripto que afetam cartões cripto. Os cartões criptos, para quem não sabe, são ótimas soluções para você usar cripto. E qual é a maior vantagem? Eles são emitidos fora do Brasil. O OKEx, por exemplo, é emitido em Malta. Cash e Redot, se eu não me engano, são em Hong Kong. E tem mais um, a Ubit, se eu não me engano, não lembro. Mas basicamente todas em paraíso fiscal ou países muito bem... que não costumam reportar, sabe? Não costumam fazer parte de acordo e tudo mais. Só que qual é a parada? O Banco Central quer que a partir de 2026 esses cartões sejam emitidos no Brasil. E aí meio que quebra a narrativa de você usar um cartão cripto, né? A narrativa que vai sobrar vai ser usar um cartão em dólar, ficar dolarizado. O cartão da OKEx é um dos que é muito bom, por exemplo, que tem 10% ao ano em dólar, é o que eu estou usando hoje em dia. Mas sejamos sinceros, a maioria das pessoas que buscam cartões hoje em dia, elas querem pagar com privacidade ali, querem usar o dinheiro, sim, sabe, no off. E aí, em 2026, fevereiro, isso provavelmente vai mudar. Porém, na prática, eu estava até estudando sobre isso semana passada. Eu, na prática, não sei como isso vai funcionar. Porque, vamos lá, como que o Banco Central bloquearia um cartão do exterior aqui no Brasil? Porque, assim, a bandeira Visa, a bandeira Mastercard. Então, pronto. E está fora tá sendo emitido fora do país. O que eu entendi foi que o Banco Central consegue bloquear através das maquininhas. Pelo código do cartão ali e tudo mais. Aí tu não conseguiria passar? Sim, cada cartão tem basicamente um código. E aí, através desse código, ele conseguiria bloquear. Porém, como que o Banco Central vai entender se aquilo ali é um cartão cripto do exterior ou se é só um cartão normal do exterior? Não sei, entendeu? São muitas perguntas, eu não tenho respostas para essas perguntas. Quem souber disso, me manda uma mensagem no Instagram, pelo amor de Deus, que é algo que eu realmente quero entender. Mas assim, tipo, se aí isso vai acontecer, aí o que tu sugere fazer? Tipo, qual é a alternativa? Tem alguma alternativa de você... Cara, a alternativa, sendo muito sincero, é esperar e ver o que vai acontecer. Porque, assim, política é uma coisa louca. Esse ano a gente teve a polêmica do EOF, que ia aumentar, e depois voltaram atrás. A gente tem algumas almas decentes ainda lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, que estão fazendo oposição a essas novas medidas. E, na prática, a gente não sabe se vai ser implementado ou não. Mas, se for, é uma parada que ainda assim eu gostaria de esperar para ver o que vai acontecer. Porque é aquilo. Toda vez que se cria uma barreira, se cria uma nova alternativa. É igual a galera que é do mundo dev, sabe? Que você inventa um mecanismo de defesa, um hack vai lá e invade. Aí você vai lá e melhora. Ele vai lá e invade. É basicamente isso. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E, principalmente, por questões jurídicas, né? Porque muita gente hoje quer só viver tudo, fazer tudo no off, aí tudo com privacidade, mas às vezes ali pode acabar sendo pego por uma, sei lá, imagina, você é inocente, não fez nada de errado, mas você pega ali por, sei lá, evasão fiscal, sabe? Não é algo que a gente quer. Então eu, como educador, por mais que eu assuma, mano, todo mundo odeia pagar imposto, ninguém gosta mais de ser roubado não, sabe? Mas a gente tem que assumir que, porra,
Para você que tá vendo o que o governo fez com o nosso dinheiro e vê um pouco de escola austríaca, você entende que basicamente eles têm o monopólio da força. Sim. E eles poderiam usar o monopólio da força contra a gente no momento que eles quisessem. Então a gente não tem que ser ingênuo de assumir esse papo tipo libertário 100% de achar que o governo não vai reprimir, sabe? Qualquer tentativa de uma pessoa tentar ser o soberano, a liberdade, né? Então, enfim. Pode crer. Infelizmente, a gente tem que jogar um pouco dentro das quatro linhas. Tem que jogar o jogo deles ali. Tem que jogar o jogo deles, tem que ser inteligente. Eu acho que a gente que é carioca entende um pouco disso, né? Tipo, falo muito que a gente é carioca, a gente infelizmente aceitou o inormalizável. Porque a gente aprendeu a viver o estilo de vida lá do Rio, que quando você sai de lá, você vê que, cara, aquilo lá é inormalizável, mas a gente aprendeu a jogar o jogo. Pode crer. E a vida é isso, né? Você tem que aprender a jogar o jogo. Não dá pra você sair comprando cripto aí adoidado e guardando e usando sem estratégia nenhuma que, meu irmão, você vai se fuder. Sabe? A conta vai chegar uma hora, mano. Pois é. Tipo, o círculo tá fechando, tá ligado? Eu acho que faz parte da vida adulta você reconhecer que existe um jogo e ele tem que ser jogado, sabe? Acho que faz parte de você reconhecer que, cara, vai chegar um momento que tu... Pô, vai ter que abrir mão, vai ter que perder uma graninha ali e é isso, cara, tá ligado? Tipo, vai ter que pagar o negócio mesmo que seja... Pô, pra mim é ridículo. Mas só que, cara, tem que andar de acordo com a lei, então é isso, tá ligado? Olha só, esse é o tipo de coisa que, tipo assim, eu fico agoniado de falar, porque, pô, tem gente que acha que é perigoso, mas eu não consigo, mano. Banco Master. Vamos lá, Banco Master. Mano... Ó a polêmica aí. Pera aí que eu vou pensar muito aqui, porque eu tenho que pisar em ovos nesse assunto. Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Fez a merda que fez lá, foi preso. Uma semana depois foi solto. O advogado dele... isso foi mó doideira, mano. O advogado dele já atendeu a esposa de um ministro. E esse ministro foi o mesmo que declarou sigilo total sobre o caso dele. E aí hoje saiu a notícia que Daniel Vorcaro pagava um salário de 3.600.000 reais para a esposa do Alexandre de Moraes. Meu irmão, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, mano. É por isso cara, que, tipo assim... Mano, é fogo, velho. Por mais que eu perca ali... Beleza, esse ano o Bitcoin tá no 0 a 0. Se eu tivesse na renda fixa, eu estaria ganhando 10, 15%. Mas tem uma parte de mim que eu não vou dar um centavo de dinheiro pra esses canárias. Não dá, sabe? Não dá, e ainda mano. tem essa questão também de, tipo assim, que até o 38 fala, cara, é um juro negativo, cara. Se tu botar na renda fixa, porque o pessoal fala que o juro tá 15% e tal, a inflação tá 5%, não sei o quê. Cara, tá muito mais do que isso, mano. Tá muito maior, tá ligado? Então, tipo, você colocando a grana ali em renda fixa, você acha que tá ganhando uma grana, mas você tá perdendo menos, tá ligado? Vamos dizer. Eu queria propor para as pessoas fazerem um teste. Vai no mercado hoje, anota tudo que você comprou, anota o preço de tudo e daqui a um ano você vai fazer a mesma coisa. E comparar a porcentagem da variação do preço do que você comprou e a porcentagem da inflação. Você vai ver que a inflação vai, sei lá, vou chutar, 5%, e o que você comprou vai estar mais. Eu tenho certeza disso, pode fazer esse teste aí e depois pode até me mandar mensagem aí. Cara, isso é muito real. Se deu certo pô. ou não. Isso é muito real. A inflação, ela varia de pessoa para pessoa. E acontece que o IPCA é uma cesta de tudo. É isso. Uma cesta que, tipo, não... É uma cesta meio generalista ali, mas só que também não... Tem coisa ali que eu não consumo. Não, sim. E tem coisa que eu consumo que não tá ali, tá ligado? Então, às vezes é até melhor você fazer sua própria inflação, tá ligado? E tem coisa ali, por exemplo, esse ano. Teve alguma área específica do IPCA que fez a inflação baixar muito, sabe? Cara, eu acho que Energia elétrica, talvez, eu acho. Cara, eu acho que foi alguma questão dessa sim, cara. Hidrelétrica que tinha... acho que foi alguma parada assim, cara. Foi alguma coisa relacionada a alguma hidrelétrica que tinha algum plano de financiamento de alguma... eu acho que foi. Foi exatamente isso. Uma hidrelétrica tinha algum plano de financiamento que por algum período a energia ficou mais barata e isso baixou o IPCA. Se eu não me engano, foi isso. Tenho quase certeza disso. E assim, beleza, um produto do IPCA baixou, mas e os outros, sabe? Sim, pode crer. Então foi esse ano que a gente teve a subida do café, não foi? Foi. Café, azeite. Foi. Bom, isso aí mesmo. Eu esse ano me mudei, né? Vim do Rio para São Paulo. Então lá do Rio eu saí da Zona Norte, num bairro barato, para morar num bairro mais devagarzinho aqui em São Paulo.
Meu irmão, R$30 um quilo de frango. Pô, aí eu tive o choque do quão caro está se viver no Brasil, sabe? Então, mano, o IPCA é só um enfeite ali, basicamente. Sabe? Cara, a gente sente na pele, assim, quanto... Não é que as coisas estão ficando mais caras. É que a gente... Quando a gente fala do método keynesiano, que é esse que a gente vive hoje, quando se fala em inflação, fala que é explicado como se fosse o aumento generalizado dos preços. Pois é, cara, tem essa... Só que a realidade, e que é da escola austríaca, que é dita, é que, cara, isso daí é uma consequência. O fato é que o seu dinheiro está desvalorizando cada vez mais. Por quê? Porque o dinheiro, como qualquer outro produto, ele tem oferta e demanda. Sim. Então, quanto mais você tem desse dinheiro em circulação, menos ele vai valer. Pô. Então, ele não difere de nenhum outro produto, cara. Ele é um produto, só que ele tem oferta e demanda. Se você tem muita oferta, cara, pô, vai desvalorizar. E aí, desvalorizando, a galera vai precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Então, tipo, essa é a jogada, tá ligado? O mundo que a gente vive hoje é um mundo keynesiano, mas só que o correto de se pensar é nesse modo mais da escola austríaca, tá ligado? É o famoso... Se as pessoas soubessem o que aconteceu em 1971, o que tá acontecendo hoje não teria acontecido. Cara, pô, e é até bom tu falar disso, cara. Explica um pouquinho. Cara, é bom tu tocar nesse ponto. Vamos lá, 1971, a gente teve o Nixon Shock. O presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, veio à TV e falou que estava basicamente acabando com o lastro de dólar em ouro. Para quem não sabe o que significa, basicamente antes de 71, para cada $1 representava uma quantia específica de ouro. Isso foi determinado após a Segunda Guerra Mundial no Conselho de Bretton Woods, que basicamente a Segunda Guerra devastou a Europa. E esse é um assunto que eu gosto muito porque... Valeu. Esse é um assunto que eu gosto muito porque aí... Essa parte de esse assunto é muito bom. Política, economia... Mas, vamos lá. Segunda Guerra Mundial. Quem é que mandava no mundo antes da Segunda Guerra Mundial? Europa. A moeda mais forte do mundo era Libra. Era a Inglaterra, né? Era a Inglaterra com a Libra. Segunda Guerra Mundial, a Europa foi devastada, a Inglaterra foi devastada. Qual foi o único país vencedor da guerra que conseguiu vencer sem ter seu território devastado? Estados Unidos, terra da Tio Sam. E aí o que ele fez? Depois da Segunda Guerra, com a Europa toda quebrada, falou, não, vamos fazer um plano aqui de reconstrução. E já que eu venci a guerra e já que agora eu sou o dono da porra toda, vamos botar aqui a minha moeda. Já que vocês estão tudo quebrado aí também. Vamos fazer um plano aqui de financiamento para reconstruir isso tudo. E aí vamos usar a minha moeda, o dólar, como referência para a economia mundial. E assim também a gente evita alguns conflitos que estavam acontecendo ali, né? E aí foram lá, se não me engano, 40 e poucos países, não lembro o número ao certo. Inclusive o representante do Brasil que foi o Conselho do Brasil, mas um dos que estava lá era o avô do Roberto Campos Neto. Tanto que o nome do Roberto Campos Neto é Neto porque o avô dele era Roberto Campos. E ele estava lá. Ele estava lá no acordo de Bretton Woods. E aí, entre 45, 44, não lembro o ano ao certo, entre 45 até 71, ficou assim, padrão ouro. Só que os países perceberam que os Estados Unidos estavam imprimindo mais dólares do que eles deviam ter. Os Estados Unidos, nesse período, ele basicamente tinha um monopólio do dinheiro. Ele conseguia criar mais dinheiro e, basicamente, ninguém ia saber, só desconfiar. E aí teve um negócio muito engraçado que aconteceu. O presidente francês, na época, Charles de Gaulle, ele desconfiou disso e falou, não, a gente quer o nosso ouro. A gente vai te entregar os dólares e quer que você devolva o nosso ouro. Mandou literalmente um navio ir lá buscar o ouro. Um navio de guerra ir lá buscar o ouro. E aí foi lá. E aí a partir daí começou e o Nixon foi lá para a TV, no Nixon Shock 71, basicamente falar, estamos acabando com o padrão ouro. Desde então, temporário. E vamos importar. E aí entra naquela frase que eu acho que é do Milton Friedman, que é, não há nada mais permanente do que uma decisão temporária de um governo. Acho que é do Milton Friedman, sim. E aí, desde então, a gente vive nesse sistema baseado em os governos conseguem criar quanto dinheiro eles querem. E isso é uma narrativa perfeita para o Bitcoin, né? Exato. E eu acho que nesse último ciclo essa narrativa se fortaleceu mais ainda. O que é um negócio que eu acho engraçado. Em 2022, eu fui num evento de uma casa de
de uma gestora de cripto bem conhecida. E a tese deles era... A tese deles para o ciclo atual, que no caso... A tese deles para o ciclo que viria, que no caso é o ciclo atual. Era, o Ethereum vai passar o Bitcoin em market cap. Pô, e eu na época já era muito... Essa narrativa de dinheiro, a oferta e demanda do dinheiro, tratar ele como como uma moeda, sabe? Um bem que tem essas propriedades, já me fazia enxergar o Bitcoin como algo diferenciado. Eu via eles falando aquilo, eu falei, caramba, mano, tipo, eu não acredito nisso, não consigo acreditar nessa narrativa de que o Ethereum vai passar o market cap do Bitcoin, sabe? E bom, esse ciclo mais do que nunca mostrou que o Bitcoin sempre vai ser top 1. Se tu pega o Ethereum hoje, nesse ciclo tu compara, tu bota Ethereum, BTC, pô... Explodiu. O Bitcoin valorizou muito mais do que... Quem comprou Bitcoin, quem comprou o Ethereum no topo do ciclo passado, 2021, 2022... teve que esperar esse tempo todo para voltar ao preço original. Tipo, quase não teve valorização, sabe? Sim. O Bitcoin não. O Bitcoin, pô, mesmo o cara que comprou, o infeliz que comprou a $69 mil no topo de 2021, pelo menos aí em 4 anos ele dobrou o capital dele. Foi de 69 para 100... ficou bem, pô. Ficou bem. Então, até o cara que comprou no topo ali se deu bem. Agora, o Ethereum, cara, por mais que seja incrível ali a usabilidade e tudo mais, eu acho que a narrativa do Bitcoin ser... o que ele é muito forte. Eu digo que o lastro do Bitcoin é a estupidez humana. Essa frase não é minha, alguém falou, eu acabei roubando. Mas é isso. A gente vê que, cara, alguém não compra Bitcoin por esperança, compra Bitcoin por desespero. A gente quer se livrar do sistema atual, que é uma merda, sabe? E sendo muito sincero, a gente sabe que o sistema atual está fadado ao fracasso. Mas eu tenho a humildade de dizer que eu não sei outra alternativa, sabe? Você sabe outra alternativa? Não. Pois é. E, tipo assim, ainda bem que surgiu isso, tá ligado? Porque... Imagina se não tivesse existido o Bitcoin hoje. Sim, exatamente. Cara, tipo... Não imagino, assim, onde é que estaria boa parte da minha grana, tá ligado? Pois é. Provavelmente estaria no CDB do Banco Master lá. Exato. Exatamente. E hoje eu vi, cara, que aquele Mercado Dia, sabe qual é? Que é o meu mercado aqui de São Paulo. Eles tinham 70% do caixa deles em CDB do Banco Master. Nossa. E só vai conseguir receber 10% da dívida deles. Por causa do FGC. Talvez vá quebrar. Caraca, que loucura. Caraca. Pô, e assim, pra essa pessoa... Pra mim, né? Essa dúvida é mais minha. Tipo, que tá querendo tirar essa grana do Brasil e jogar mais pro exterior e cripto. Como é que você sugere fazer essa movimentação? Acredito que tipo, fazer de uma vez só não seja a melhor maneira possível, né? Eu vou falar algo que eu uso muito nas minhas aulas privadas, que é o seguinte. A gente tem que reconhecer que não existe uma maneira única melhor para todo mundo de comprar e guardar Bitcoin. A gente sempre tem que analisar. Cada caso é um caso. Porque a gente tem tem várias maneiras de comprar. Tem várias maneiras de comprar. Então, vamos lá, cara. Comprar, a gente tem algumas maneiras. Vamos lá. Corretora estrangeira, corretora nacional, P2P com reporte, P2P sem reporte. A gente tem essas 4 maneiras. A primeira, que é a corretora nacional. Hoje a gente tem aquela isenção de R$35 mil por mês. Você vai ser automaticamente fofocado para a Receita. Ponto positivo. Tem essa isenção e a facilidade. E também a certeza de que não vai dar merda para você, sabe? No sentido de, beleza, compra lá na corretora nacional, manda para a Cold Wallet e foda-se. O dinheiro é teu, tu é soberano na tua Cold Wallet. Mas você vai ter que declarar essa parada. Segundo, que era a corretora estrangeira. Corretoras estrangeiras não têm a obrigação de reportar para o Brasil. Nem a Binance ainda tem. A responsabilidade é do usuário, é do cliente. Na corretora nacional, a responsabilidade, a corretora já te fofoca. Já faz automático. Então, se na corretora nacional você não se fofocar também, vai existir uma incongruência lá quando a Receita for analisar. Fala, opa, a corretora X aqui fofocou o Rafael, mas ele não me... Isso é engraçado, né? Eles sabem. A Receita sabe que tu fez. Eles sabem e aí precisa que tu faça, tá ligado? Cara, isso é ridículo. E aí tu faz errado e eles te falam, não, tu fez errado o bagulho aqui. Mano, tu já sabe, cara, então mano, pega aí. Cara. Eu tenho pra mim que isso aí pra profissão de contador nunca acabar no Brasil. Caraca, é a única explicação. Doideira, cara. Mas tem essa alternativa e tem a segunda, que é a corretora estrangeira. Não tem obrigação de reportar. A obrigação é sua. Aí você tendo a obrigação, mano, você que escolhe o que você faz.
As outras duas que são algo que cresceu muito esse ano, né? P2P. Sim, tenho visto bastante, cara. Vamos lá. P2P com reporte sem reporte. O que levaria uma pessoa a comprar no P2P sem reporte? Uma pessoa que não quer passar por corretora e quer comprar cripto de alguém de confiança. Eu tenho contatos que fazem esse serviço que, cara, às vezes o cara é amigo de um empresário muito foda, o cara quer comprar o SDT, mas não quer passar por corretora nenhuma. Ele vai ser reportado igual, porque o P2P regularizado com reporte, ele por obrigação tem que fazer a IN 888, então ele vai ser reportado igual, mas ele ainda assim ele escolhe comprar dessa maneira, porque é o cara de confiança, vai direto para Cold Wallet, para carteira física dele e ponto. Aí tem outra opção que cresceu muito esse ano, né? Que é o P2P sem reporte. Cara, eu tô tentando entender ainda qual é o modelo de negócio desses caras. Porque, pensa só, até onde isso vai ser viável? Tipo, que maneira que eles conseguem de se blindar, de conseguir receber Pix ali toda hora, sabe? Eu não sei como que eles fazem isso ainda. Tô buscando entender também para educar. Inclusive, estou em contato muito com o pessoal da Alfred P2P. Também, a gente também tá em contato com eles. Cara, eles têm uma holding incrível de empresas. Porque eu não sei se poderia estar falando isso. Pode falar, fica à vontade. Não, mas digo mais por conta deles. Porque a Alfred, a PagBit e a DSEC Labs. A DSEC Labs é de carteira física. Isso. A PagBit é de você ter mais para comércio, né? Comércio, e a Alfred é mais para... P2P mesmo. P2P. Então, tem esses 3 produtos incríveis, mas eu ainda não entendi como que eles viabilizam o negócio deles em relação a fazer possível acontecer sem dar merda, sabe? A gente também tem essa dúvida. Então, eu tenho essa dúvida e, enfim, é uma alternativa que existe, porém, vamos lá. Na parte da venda. Vamos supor que você vendeu... Mas, tipo, funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente. Funciona bem pra caramba. Funciona bem pra caramba e é muito rápido a parada lá. É bem rápido. E aí, qual é a parada, mano? Vamos supor que você foi lá e vendeu Bitcoin e recebeu o Pix. Meu irmão, você está recebendo um Pix. Você está recebendo um Pix, a Receita vai querer saber o que você está fazendo. Eles querem saber tudo de você, mano. Não tem essa de ser ingênuo, não. Tem que jogar o jogo, que a gente estava falando. Tem que jogar o jogo. A outra questão é, na hora da compra. Beleza, você vai estar enviando um Pix ali. Se for um valor baixo, tranquilo. Mas e a galera que é movimento, quer comprar muito, sabe? Essa galera, sabe... Tudo bem, você pode comprar. Se você for fazer certinho, você vai ter que declarar. E aí depois você pode até anonimizar esses bitcoins através da rede Liquid e tudo mais ali. Sim. E ser soberano sobre o seu dinheiro. Aí é aquilo. A Receita vai saber que você comprou. Para onde foi depois? Meu irmão, não sei. É algo que dá para fazer, mas é aquilo. Tem que jogar o jogo. Tem que ser muito inteligente, porque é uma linha tênue entre você fazer a parada ali certa e se fuder depois com um crime. Mano. Se tu não tem as costas quentes mesmo. Não, mano. Por isso que, tipo, hoje, cara, chega muita gente em mim. Inclusive, tava conversando com um cara hoje que ele quer movimentar e tal. E a galera, mano, a galera que chega, eles querem fazer vou ser sincero, querem sonegar, sabe? Porque ninguém gosta de pagar imposto. Mas é aquilo, mano. Eu falo, cara, o que é melhor você? Ninguém gosta de pagar imposto. Eu odeio pagar imposto. Por mim, eu sonegava tudo que dava. Sonegar, legítima defesa, foda-se. Mas... a gente tem que reconhecer os riscos. Tem que fazer uma operação muito bem feita para você estar dentro da lei e você não se fuder lá na frente. Porque vamos supor, você, sei lá, mano, fez uma operação aí de cripto, você sonegou mesmo, foda-se, e deixou de pagar 100 mil reais de imposto. Tá bom, 100 mil reais de imposto. Cara, daqui a 5 anos, eles descobrem, e assim, cripto, Bitcoin é rastreável, e se você fez da maneira errada, tá tudo rastreável ali, esse 100 mil aí vai virar uma bola de neve e vai acabar com a tua vida. Isso se a gente não tá falando de um crime maior, sei lá, que pode gerar uma prisão aí. Pode crer. Então, cara, é perigoso. Então, faça as coisas do jeito certo, dentro das linhas aí, seja criativo e tome cuidado, principalmente. E aí que entra o lance do P2P sem reporte. Valores baixos, beleza, mano, tranquilo ali. Não, Mas a galera que quer movimentar grande, é difícil você esconder. Aí que entra o quê? A offshore. Aí que entra o cara que vai abrir uma residência fiscal no Paraguai. Aí que entra o cara que vai abrir uma empresa, sei lá, Bahamas ou qualquer outro paraíso fiscal. Enfim, quanto maior o nível de dinheiro, maior tem que ser a operação. Então, se você, cara, só tá querendo comprar... Se você só tá querendo comprar teus bitcoins aí, fazer o teu DCA mensal ali, é um mero mortal que tem seu salário aí tranquilo, quer comprar a quantia baixa, mano, vai lá. Compra no P2P sem reporte. Tipo,
Que é peixe pequeno. Peixe pequeno. Os caras estão de olho em quem tá comprando milhões. Sim. Cara. E aí... Exatamente. Então, cara, é aquilo. Quanto maior o jogo, maior a proteção que você vai ter. Então... Só que, tipo assim, quanto mais cedo tu começar a fazer da maneira correta, melhor, mano. Porque vai saber que um dia lá tu vai querer realizar, tá ligado? Exato. E sabe de onde veio essa grana, pô? E sabe qual é a parada que me intriga? O Banco Central esse ano tá batendo muito na tecla de combater a lavagem de dinheiro, né? E aí, com essa desculpa, estão fechando um cerco para tudo. Tanto que essa decisão aí das novas regras que envolve cartão cripto e tudo mais é com a desculpa de lavagem de dinheiro. E eu desconfio que um pouco também da questão aí deles quererem cobrar IOF em stablecoin e tal. Sim. Eu não sei muito bem como isso vai funcionar. Esse é um assunto pra gente falar também, porque, pergunta como é que eles vão... O IOF é direto na transação, né? A gente recebe depois na fatura. Como que eles vão cobrar IOF de uma stablecoin on-chain? Não sei. Às vezes eles nem sabem. Eles não sabem o contexto, tá ligado? Do qual tá inserido o negócio. Então, pois é, são muitas perguntas que por isso que eu falei. A gente só vai saber... Espera pra ver o que vai acontecer. Exatamente. De fato. Pode crer. Mas a gente tava falando sobre... A relação do P2P... Porra, me perdi. Eu ia terminar o raciocínio, falei do Banco Central... eu falei que tava usando a lavagem de dinheiro. Essa é a desculpa deles. Mas, cara, a gente sabe que isso no fundo é pra fechar o cerco e pegar mais dinheiro e tudo mais. Mas, enfim, privacidade não é crime, sabe? E privacidade, na verdade, deveria ser um direito. Porque, pensa só... Isso na Satisconf desse ano, eu fui lá e teve um painel sobre isso. Tipo, privacidade não é crime. Não é crime. É um direito que deveria ser básico. Porque, assim, eu vou falar sobre um caso que eu vi semana passada, ia fazer um vídeo sobre e acabei desistindo. Era um cara, acho que lá da Ucrânia, conhecido por ter cripto. E aí, de alguma maneira, descobriram qual era a wallet dele, ou seja, notoriamente as pessoas sabiam que que era milionário em cripto, vamos dizer assim. Irmão, pegaram o filho do cara e eu acho que acabaram matando o filho dele. Caraca. E ele não quis falar seed phrase, acabaram matando. Então, assim, privacidade nunca é demais, sabe? E sabe o engraçado que... tava comentando, né? Eu vim de uma realidade... Sabe que é a realidade nem rico nem pobre? Aquela realidade, tipo assim, nunca sobrou, mas nunca faltou, sabe? Meus pais se fuderam pra caralho pra me dar pra nunca faltar, né? Então, eu sempre convivi com pessoas de nível... médio e baixo ali. Quando eu comecei a conviver com gente que tem muito dinheiro, um deles virou e me falou. O cara tem dinheiro pra caramba, do agro, sei lá. Cara, me fudi muito nesse mundo e aprendi que privacidade nunca é demais. Então, cara, você que tem dinheiro pra caramba aí, você ter teu dinheiro numa cold wallet, fazer o processo lá da rede Liquid, SideSwap, sabe? Pra pelo menos tirar o rastro dentro do possível, bom pra caralho. Até porque, vamos supor que você é inocente completo. Mas estão agora com essa frescura aí de Bitcoin marcado. Já ouviu falar sobre isso? Já. Basicamente está rolando uma frescura aí na internet de que, por exemplo, a gente sabe que existem Bitcoins que foram movimentados para coisas ilícitas, para crime. E aí, Bitcoin é tudo rastreável. Aí dá pra tu saber a origem daquele Bitcoin. As pessoas acham que cripto é irrastreável. Isso é uma grande mentira. É transparente demais, cara. Transparente total. Se eu abrir aqui agora e eu souber qual é a carteira dele, eu consigo ver tudo que ele fez com o dinheiro dele. E monitorar, tipo... eu transferi para outra carteira. Sim. Mano, eu consigo ver para qual carteira tu transferiu e monitorar outra carteira. Exatamente. Também. Consigo ver tudo. E aí, qual é o problema? Sendo completamente rastreável, eu consigo ver quais bitcoins foram associados a carteiras criminosas e quais não. E a galera tá começando a dizer que, se eu, Rafael, sou inocente, se eu recebi criptomoeda de uma carteira que estava envolvida com coisa errada, esses bitcoins estão marcados, eu não posso usar. Pô, mano, você tem uma padaria. Você tem uma padaria no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Você vai perguntar pro traficante se aquele dinheiro é... Aquele dinheiro físico ali, aqueles 100 reais. Aqueles 100 reais aí é lícito? Mano, você não tá fazendo nada de errado. Você tá vendendo o teu produto lícito, vendendo teu pão ali, sabe? É engraçado porque eles querem aplicar coisas a cripto que nunca foram aplicadas para dinheiro real, sabe? É tanto que a melhor coisa para você lavar dinheiro não é cripto, é dinheiro papel. Exato, sabe? exato. Então, exatamente. Tá com essa frescura agora que eu acho que não vai durar não, porque assim, dinheiro é dinheiro. Se você não tá fazendo nada de errado, meu irmão, dinheiro é dinheiro. Você, sei lá, vamos supor que você é um editor de vídeo, cara,
e ofereceu o teu serviço, aceitou, você paga um SDT e o cara que te contratou era um golpista aí que fez coisa errada. Meu irmão, foda-se. Tu vendeu teu serviço, lícito, moral. Tu não sabia Não da sabia. onde tá vindo dessa grana, mano. Tipo, tu fez o teu dinheiro, só que, pô, a outra ponta tu não sabe, pô. Às vezes, vários comerciantes estão vendendo Todo coisa dia. na padaria ali pra gente que, pô, Todo assaltou alguma coisa, enfim. Todo dia, É mano. fogo, todo cara. dia, todo dia. É complicado. Cara, e assim, a gente caminhando pros finalmente, infelizmente, cara, porque Pô, o papo tá bom pra tá caramba. mesmo. Mas tu vai ter que voltar aqui. Eu falo pra caramba, mas se deixar eu Não, falar mano, mas aqui- tá bom pra caramba, cara. A gente, eu geralmente eu sempre faço uma pauta aqui pra gente não se perder. Aham. Cara, e eu acho que hoje esse episódio poucas vezes eu vi a pauta, tá ligado? Pô, da hora. Mas isso Mas, é bom. tipo assim, isso é uma parada que enquanto eu falava, eu tava percebendo, tipo, mano, teve vários assuntos que eu não consegui terminar. Porque eu começo a falar de uma coisa e embalo no outro, eu nunca volto lá. Não, mas, cara, tipo, isso é um bom motivo pra você voltar mais vezes Da aqui. hora, da hora. pô. Tem muita coisa pra falar. A gente vai ter muitos outros papos pra trocar. Legal, aqui. legal, legal. Cara, eu tinha alguns outros pontos pra falar, mas eu vou pro finalmente aqui, nosso tempo tá acabando, falar um pouco sobre perspectivas pro próximo ano de 2026. Tá. Já que a gente tá no final do ano, eu acho que nada mais justo da gente trazer um pouco dessa clareza pra galera e trazer um pouco de, tipo assim, em relação narrativas, em relação também comparando com um cenário macro, o que você enxerga de, pô, vamos ficar de olho nisso aqui, porque pode dar bom nessa narrativa, pô, vamos fugir um pouco disso aqui, que eu acho que isso daqui também pode dar ruim, enfim. Tá. Eu vou falar muito sobre aquilo que a gente comentou um pouco, que o cenário macro agora parecia estar muito positivo e, por outro lado, aquela parada do ciclo de 4 anos está pela primeira vez sendo quebrado. O que me preocupa um pouco. Por quê? De 2021 para 2022, quando o Bitcoin atingiu o topo e depois quebrou e entrou em bull market, a gente tinha essa mesma narrativa de vamos entrar num super ciclo. Aham. Todo ciclo tem essa narrativa de super ciclo. Super ciclo. E assim, é engraçado porque entra naquele impasse de profecia autorrealizável e o outro lado de, cara, eu tenho todos os indicadores que me fazem ficar otimistas. Então eu tô otimista pro Bitcoin ano que vem. Eu tenho motivos para acreditar que o ciclo de 4 anos, essa parada vai acabar e a gente vai ter um ciclo de 5 anos, ou enfim, vai depender mais do macro. Por quê? A gente tem o contexto perfeito. Estados Unidos se fudeu com o aperto monetário, está passando agora, está rolando um problema de liquidez absurdo, a gente acabou não falando muito sobre isso, né? Mas o que é esse problema de liquidez? Basicamente, depois de tanto tempo com juros altos, começou a ter um problema de falta de dinheiro no mercado. E quando eu falo falta de dinheiro, não é que as pessoas não têm dinheiro no bolso. Não, é uma parada mais institucional, sabe? Não é ali para o usuário final. Aham. Não é pro varejo. Não é pro varejo, exatamente. Então... O celular tá tocando? Então... Tem todos esses motivos para acreditar. Por quê? Depois desse problema de liquidez, os Estados Unidos o Banco Central Americano vamos voltar a injetar liquidez. Os juros, depois de uma inflação absurda lá pós-pandemia e depois de uma contração absurda com taxa de juros alta, vamos de novo voltar a afrouxar juros. Na prática, a gente só vai saber conforme a banda for tocando, sabe? Então, eu acredito que, no momento agora, Bitcoin é 80, 90 mil dólares, meu irmão, não vende isso agora. A gente está no momento de compra pra caramba, sabe? Agora, e sempre que eu falo para as pessoas comprarem Bitcoin, eu falo para pensar em 1 ano, em 2 anos. Então, cara, eu reconheço que é possível que o Bitcoin volte a cair num bear market para 30 mil dólares, 40 mil dólares. Porque se a gente faz aquela conta básica, a cada topo e fundo de ciclo, a gente tem uma queda, no último ciclo foi uma queda de 77%, se eu não me engano. Foi quase 80, eu acho. Quase 80, 77%. No ciclo anterior a esse, foi algo parecido. Já no ciclo anterior a esse, a queda foi maior. Então, a cada ciclo que se passa, a queda é menor. Por quê? O volume é maior, é mais difícil você desvalorizar mais. O mercado fica mais maduro. Né? Fica mais maduro, exatamente. Então, se a gente considera que o topo do ciclo atual foi 125... Foi 125 ou 126? 126. E se a gente bota 70% de queda nisso, dá uns 30 e poucos, 40 mil dólares. Então, a gente tem que reconhecer que existe essa chance para cair. Essa possibilidade. Há essa possibilidade. Porém, todo o contexto macro, que hoje é o que manda no preço do Bitcoin, não indica que isso vai acontecer. Porém, é aquilo. Eu posso estar falando isso aqui tudo, chegar um doido lá, chegar uma nova guerra, um novo vírus e acabar com tudo que eu vou falar.
Então, por isso que a minha estratégia de investimento é sempre o DCA. Esse ano que Bitcoin lateralizou bastante, então eu comecei a realizar um pouco ali. Dei sorte, sabe? Dei sorte. E agora vou estar comprando também nos 80, 90. Depois de ter realizado bastante. Fui para Dubai, fui pro Chile, vivi um pouco a vida e depois trabalhar igual corno por muito tempo. Tá certo, mano. Tem que viver, mano. Tem que viver também. E aí, cara, então você que tá começando, estamos num preço ótimo para começar. E pensa sempre no longo prazo. Se você pensar no Bitcoin a curto prazo, você vai se frustrar. Bitcoin não foi feito para curto prazo. Você não compra ouro pensando em vender no ano que vem. Exato. Você compra ouro pensando numa geração. Então é assim que eu levo o Bitcoin para minha vida. Pensando como uma proteção, né? Um hedge ali, né? Exatamente. Não só como proteção, como, por exemplo, a aposentadoria. Pra gente ficar velho, será que o INSS vai existir? Não, pô. Cara, uma parada que eu não queria sair aqui sem terminar de falar, acabei de lembrar. Não, pode falar, mano. O brasileiro não sabe que o Brasil conseguiu falir 8 moedas antes da gente ter o real. A nossa geração não sabe disso. Cara, e tava até aqui pra falar sobre isso. E vou falar, pô, tem tempo aqui ainda. É um pouco dessa psicologia do... Às vezes a pessoa sabe o que deve fazer, mas ela não faz, pô. E tipo assim, tu acha que isso é o quê, cara? Tipo... Em relação a investimentos, tá dizendo? Tipo... É isso que você falou. Pô, já tiveram 8 moedas, cara, aqui no Brasil. E que foram fracassadas. Pô. E aí, pô, por que você tende a confiar mais no real do que no Bitcoin, tá ligado? Tipo, você... Lá no fundo mesmo, você sabe muito bem. Você mesmo, pô, você sabe muito bem, cara. Que, tipo, o real, no longo prazo, ele não vai vencer o Bitcoin, tá ligado? Tu sabe. Mas mesmo assim, você não faz, cara. Não faz? Não faz, velho. Tipo, por quê? Por que isso? Cara, quando a gente ficar velho, a gente não sabe nem se o real vai existir. Exato, cara. Bom, como é que a gente vai se aposentar com o INSS se a gente não sabe nem se o real vai existir? Exatamente. Então, eu não entendo realmente o que passa na cabeça do brasileiro. Não sei se eles pensam que Brasil é uma ilha, cara, e nada... Cara, cara, um mundo cada vez mais globalizado, isso daqui, velho. Eu vou falar uma parada que eu tive a impressão lá de Dubai. E assim, é um papo meio vira-lata, mas é a real. O Brasil é a Índia da América do Sul. O Brasil é a Índia da América do Sul. A gente critica tanto os indianos, né? Mas o Brasil é isso lá. Quando eu voltei de lá, e pô, lá no Rio de Janeiro, subúrbio carioca, meu irmão, aquele monte de moto passando, buzinando. Até aqui em São Paulo. Falei, cara, mano, não tem, onde eu morava não tinha nem faixa de trânsito na rua. Falei, mano, isso aqui é a Índia, mano. Falta só aqueles carrinhos de 3 rodas passando, sabe? Com uma galera atrás. E por incrível que pareça, teve uma favela lá do Rio que eu vi um carro desse e falei, é a Índia. Eu tô na Índia. Mas, cara, eu acho que, sabe aquela frase, Brasil é o país do entretenimento? Eu acho que aqui a gente é um povo que sofre pra caramba no sentido econômico, mas por outro lado, se fala muito que o brasileiro é um povo muito feliz, né? Sim. Eu acho que aquela frase que eu usei, o brasileiro normalizou o inormalizável. Acho que o cérebro humano ele é fascinante em se adaptar a qualquer situação. Eu acho que a gente só se adaptou com a nossa situação e é feliz com isso. E isso só se torna triste quando você sai dessa situação e vê de fora. Eu já vi uns vídeos assim, tipo, a galera tipo, andando, sei lá, lá na favela, no Rio. Aí você acha que isso aqui é normal até você mudar de ambiente. Cara, aí você faz uma viagem pra Suíça, por exemplo, aí tu olha assim, caramba, mano. Eu tenho. Olha assim, que doideira. E sabe qual é o difícil disso? Que aí entra já num conflito psicológico, porque não tem exatamente como você medir, sei lá, o nível de felicidade de uma pessoa. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que a felicidade deles eles têm um emprego normal deles. Eu falo meus amigos lá do Rio, né? Como eu falei, cresci num lugar tranquilo, mas Coelho Neto, o Acari, sabe? A felicidade deles é passar a semana, trabalha e fim de semana vai, às vezes vai pro baile, bebe. Mano, e o cara é feliz, assim, diz que é feliz, né? Ou vai no jogo do Flamengo, vai no jogo do Flamengo, tá tudo certo. Cara, esse ano eu comecei a acompanhar futebol de forma... Minha família é flamenguista doente, mas eu nunca liguei. E esse ano eu comecei a acompanhar e falei, mano, isso aqui é incrível. E, pô, tipo, esse ano eu vi a final da Libertadores lá com meu pai e meu avô, que são flamenguistas doentes. Então, mano, foi um momento emocional foda pra caralho, sabe? Gera isso mesmo. Isso é foda, sabe? Aí, tipo, gera uma felicidade que, beleza, é emoção, a emoção não se explica. Mas quando você tá fora, você fica... Essas pessoas estão realmente felizes? Porque, beleza, tá feliz ali no momento que o Flamengo ganhou, que tá na festa de família, no churrasco domingo, mas e o resto da semana? Sabe? Então, eu também tenho esses pensamentos às vezes. E é aquele tipo de coisa que eu não sei responder. Eu não sei responder se o cara que tá aqui em São Paulo se fudendo pra trabalhar e só pensa em trabalho é mais feliz do que tá lá
se fudendo, se escondendo de bala perdida, mas tem o entretenimento da vida. Pode Não sei. crer. São respostas que a gente entra naquele papo filosófico que não dá pra saber, sabe? Pode crer, pode crer. Cada um vivendo do seu jeito, e é isso. O meu jeito é... Essa emoção é boa, então tem que ter o equilíbrio ali, sabe? Mas, por outro lado, tem que acordar um pouco pro mundo e perceber que o real é uma merda. Foda-se. Rafa, brigadão, cara. Tamo juntão, mano. Por ter vindo de Prazer verdade, imenso. cara. Conversa muito boa mesmo, cara. Da muito hora, legal, tranquila, assim, muito suave, muito natural. Legal. Obrigado, E, mano. cara, eu vou pedir pra você olhar pra essa câmera aqui e aí passar suas redes, como é que as pessoas te acham. Se você tem algum curso também, cara, fica à vontade pra divulgar aí. Cara, rapaziada, procura lá no Instagram, o Rafael César, César com Z. E eu crio conteúdo já há muito tempo sobre... Hoje estou mais focado em autocustódia, soberania e tudo mais cripto no modo geral. Às vezes dou um pitaco ali sobre política também. Ofereço minhas consultorias ali para autocustódia, também envolvido a soberania, a melhor maneira de comprar, vender Bitcoin. Prezo muito para essa filosofia Bitcoin a longo prazo, porque eu sei que muita gente quer o rendimento louco de cripto, né? Mas pensa só, quanta gente em 2024 acreditou que a gente ia entrar numa alt-season. Esse ano também até. Esse ano também. Mano, a mesma galera que ganhou dinheiro pra caraca com altcoin perdeu, então saiu no 0-0. Então, por isso que eu acredito que a minha filosofia eu tinha até um nome pra isso, método BTC. Que eu ia usar isso pra lançar um curso, mas não lancei. B de trabalho, ó. B de Bitcoin, T de trabalho, C de construção de riqueza. Por quê? B, só com Bitcoin você não fica rico. Você pode comprar Bitcoin uma vez. E aí, você não vai comprar mais? Vai comprar R$100 de Bitcoin e acabou? Não vai, isso não vai. T, trabalho. Por quê? Você precisa tirar dinheiro de algum lugar. E eu boto o trabalho acima do Bitcoin, tá? Porque, mano, trabalho tu tem que fazer dinheiro, Tem que fazer dinheiro. Então, através do T de trabalho e o B de Bitcoin, você chega ao C, que é construção de riqueza. Então, eu sigo essa filosofia aí, que a longo prazo, mano... vencedor. A longo prazo, nada ganha dessa filosofia. A longo prazo, eu venço. Então, é isso. Show de bola, Brabo. cara. É isso aí, galera. Pra você que ficou aí até o final, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, faz todas essas paradas aí. Que logo mais, esse episódio aqui, sensacional, a gente vai ter outro com esse cara aí. Vamos. Pô, se ele não vier aqui, ó, vocês cobrem ele lá, cara. Vou sim, pô. Tô aqui do Porque, lado. cara, a conversa foi muito top. E muito obrigado pra vocês que ficaram acompanhando a gente até esse momento. Valeu e até a próxima. Tchau.